Bom dia, família TOTUS. Sejam todas bem-vindas ao nosso 8º encontro TOTUS, hein? Que jornada! Eu espero que todas vocês estejam se sentindo bem, em paz, em harmonia. Esse momento de conexão é sempre uma grande alegria para mim, estar com vocês, aí, me conectar. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, ela ainda fala sobre o tema da nossa aula passada, que são as emoções, que são o sentir. Eu recebi mensagens no privado a respeito da aula passada, do quanto mexeu com algumas pessoas, do quanto foi fazendo sentido e as pessoas foram percebendo, né? Cada um foi percebendo assim, realmente eu posso sentir, posso voltar a sentir. E é interessante que quando eu falo a palavra sentir, os primeiros pensamentos que vêm são de dor e sofrimento. Não para todas as pessoas, é claro, sem generalizações. E no sentir, nas recordações, nessas memórias do sentir, também existe alegria, também existe harmonia, também existe paz, também existe o pertencimento, a vitória. Eu leio cada uma das mensagens no grupo, quando vocês cantam a vitória de vocês, quando vocês colocam algum desafio e como já resolveu o desafio, como que está lidando com ele. E tudo isso é muito lindo de se testemunhar. Todos os dias eu testemunho aí a expansão de cada um. Só para recordar, o sentimento, ele é a energia que vai manifestar, que vai materializar. Então, quando o sentir está bloqueado por medo de sofrer, também fica bloqueado todo o sentir. As emoções realmente ficam enclausuradas. E aí, como que eu posso colocar aqui de uma forma clara? A atividade mental, ela aumenta e vai para níveis que são nocivos à saúde. Porque como a pessoa não está sentindo, então ela está
imaginando ou criando ainda mais situações onde, no lugar de se sentir livre, se sentir plena, ainda está paralisada, tá? Vou responder a pergunta da Vera com relação ao exercício, à prática de dissolver forma pensamento. No círculo, a gente coloca a situação, o que a pessoa nos falou, o que a pessoa disse para gente, qual é aquela forma pensamento? É uma forma pensamento de escassez? É uma forma pensamento de conflito? É uma forma pensamento de desarmonia? Então, a gente coloca a forma pensamento dentro do círculo e não a pessoa. Tá? Jane, como eu fiz a pergunta e acho que a pergunta da Vera foi também parecida, né? Eu acho que é a mesma coisa. Aconteceu uma situação que eu coloquei a pessoa e aí depois eu fui ter uma conversa com uma pessoa que estava perto e tudo e realmente eu senti que fez que teve um ar diferente, mas agora deu para entender que é a situação, mas é engraçado que eu não sabia direito, coloquei a pessoa, deu tudo certo. Tá. Quem colocou o nome da pessoa não tem problema, teve um erro e tudo, não tem problema, mas a gente faz com a situação, tá bom? Está compreendido. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de emoções de hoje. É exatamente isso. A Roseli colocou aqui que a comunicação com o coração ela é muito mais potente do que a comunicação com a mente. Vou falar disso agora. Então, vamos lá. Numa situação de um passado bem distante ou de um passado não tão distante assim, né? Uma pessoa passou por uma situação onde foi desconfortável para ela, onde ela acessou sentimentos do dono, de não reconhecimento, né? E essa memória, ela fica não só alojada ali nos processos mentais, sistema nervoso, sistema nervoso central, que são realmente ali a parte do cérebro e das sinapses. Estamos falando dessa memória, mas estamos também falando da memória celular. A cada aula, eu recordo a questão da memória celular. Então, as células registram, gravam essa situação, essa emoção, a forma como ela foi
vivenciada, a forma como ela foi percebida, a forma como ela foi significada naquele momento, tá? Então, pode ter 20 anos, pode ter 40 anos, pode ter 10 anos, pode ter sido semana passada, tá? Então, ela fica com esse registro no campo energético. O que mantém esse registro? Isso é muito importante. O que mantém esse registro? O que mantém essa memória celular dessa situação? O que mantém ela permanente e forte? Pensar nela, discutir com ela, não aceitá-la. Não tem outra maneira. Essa é a maneira. E sim, as pessoas fazem isso por não saber. Fazem dessa forma por não ter aprendido um caminho diferente. E é como um hábito que a gente constrói. Né? Já aconteceu comigo de observar a fala de uma pessoa, estar escutando ativamente, e a pessoa tem uma riqueza até de detalhes da situação. Então, ela conta aquela história com riqueza de detalhes. E não importa se isso aconteceu há 30, há 40 anos atrás, há 20 anos atrás. A pessoa tem uma riqueza de detalhes. E, normalmente, quando nós contamos essa história, trazemos essa história para uma pessoa, com essa riqueza de detalhes, é porque lá no pano de fundo do pensamento, estamos repetindo essa história, estamos contando essa história para si mesmo. É assim que o padrão se mantém, é assim que ele se fortalece, é assim que ele se perpetua. Quando compreendemos, não é de entender com raciocínio lógico, é a compreensão da consciência, é a compreensão do todo. Quando compreendemos essa realidade, então fica mais claro o que podemos fazer para mudar a frequência. A frequência da energia onde estamos vibrando. E o único obstáculo a se fazer isso que quer conflito, que não quer perdoar outra pessoa e que não quer perdoar-se. E um ego mimado que gosta de conflito é o que nós podemos ver o que vem acontecendo com a humanidade.
não no século XVII, no século XVI ou no século XIX, XX, agora. É o que estamos vendo acontecer agora. E algumas sensações físicas de, nossa, parece que é maior do que eu, quando eu falo do eu sabotador, desse corpo energético, nossa, como ele é insistente, como ele todo dia está presente, tá? Lembra do nosso corpo, que o nosso corpo ele tem os músculos, e esses músculos, conforme nós vamos movimentando, ele vai ganhando força e vai tendo flexibilidade. O campo mental e o campo emocional. Embora algumas pessoas não vejam, porque é energia, ele é tão real quanto o nosso corpo físico. Então, por isso que nas nossas aulas do TOTUS, eu fui começando com as práticas, entregando práticas simples e trazendo a informação, porque é uma jornada que mexe, ela vai mexer com os pensamentos, ela vai mexer com as emoções, ela vai aflorar a percepção, e aí já temos as práticas, como que fazemos para lidar quando uma situação de incômodo, de medo. Porque, como eu digo também, não é para ter vergonha de sentir, né? Seja lá o que for, é para acolher. Ao longo da jornada da humanidade, todas as outras teorias, muitas teorias, correntes filosóficas, espiritualistas, tentaram trazer para a humanidade os conhecimentos do campo quântico, de que tudo é energia, vibração e frequência. E a forma como o sistema artificial fez, se elaborou com os programas, tornou realmente um desafio para a existência, né? Para a existência nessa experiência humana, tornou-se um desafio. Por quê? Porque o sistema artificial, o programa que ele coloca para rodar, são programas para que a pessoa permaneça acreditando que o que está acontecendo fora dela não tem nada a ver com o mundo interno dela. Eu vou repetir. O sistema artificial, ele se elaborou de tal maneira para deixar as pessoas ocupadas no pensamento, ou seja, está sempre preocupada com algo que não resolveu ou algo que ainda nem chegou para ela. Essa é a maneira como o sistema artificial faz para distrair o pensamento das pessoas.
E quando compreendemos isso, começamos a viver a nossa plena liberdade. Então, tudo que o sistema artificial quer, porque veja, a verdade, ela não precisa de uma crença humana para sustentá-la, porque ela é a verdade. A verdade, ela é. A crença humana, ela sustenta as realidades, a trancos e barrancos, mas sustenta. Então, o propósito dos programas é distrair você. É tirar a sua atenção da sua potência, da sua conexão com a luz divina, da sua comunicação com o campo quântico. E aí dá a impressão de que tudo que está acontecendo lá fora, na vida externa, não temos o menor domínio. É o que é. É assim mesmo, a vida é difícil, a vida é dolorosa, para crescer tem que apanhar, para amadurecer tem que apanhar. Olha quantas crenças. Isso. As crenças humanas, elas existem e elas têm a função delas, tá? Ela tem a própria função dela de ser. O que é distração é... Vou dar um exemplo bem para o nosso grupo, assim, bem para a nossa jornada, para a nossa família. Distração é estar numa jornada de expansão da consciência, buscando cura para as emoções traumáticas, cura para padrões de autossabotagem. E o que é distração? Ficar recontando aquela história detalhada de sofrimento. Não cura, isso não cura. Rejane, por que isso não cura? Por que ficar falando não cura? Por que ficar pensando não cura? Porque nós somos um tubo de luz do qual emitimos e recebemos informação do campo quântico, da inteligência divina.
Então, se eu estou falando de dor e sofrimento, eu vou conectar com dor e sofrimento. Se eu estou falando de alegria, de conquistas, estou planejando, né? Planejando no sentido de nutrir os meus sonhos. Eu estou nutrindo os meus sonhos. O que quero fazer a partir de agora, os projetos que eu vou desengavetar, as realizações que eu estou escolhendo fazer. Quando de forma consciente direcionamos a nossa atenção para o que queremos, o padrão autossabotador, ele vai perdendo a força. Cada vez ele vai influenciando menos. Com relação ao sentir, recapitulando um pouco da aula passada, fomos ensinados a não sentir, fomos ensinados que os sentimentos é uma coisa ruim, porque o ser humano é mau, não é isso? Foi isso que aprendemos. Sendo que a verdade é que o ser humano, a raça humana, ela cocria a realidade dela. Então, cocriamos a alegria, a vitória, a saúde, e cocriamos também outras realidades opostas a essa. E essa realidade que eu estou aqui compartilhando com vocês, ela independe de crença. Você realmente não tem que acreditar no que eu estou falando para ela funcionar. Porque é a realidade, ela simplesmente é. E a única coisa que uma pessoa deve fazer é se permitir. Se permitir o quê? Experienciar. Então, na hora do sentir, por exemplo, ciúmes. Ciúmes é um sentimento bem comum. Bem comum. Aí acontece algo e a pessoa sente ciúmes e ela já... Qual é a primeira coisa que ela faz? Se julga e se critica. Imagina, eu tenho quase 50 anos, ou eu tenho quase 20. Ou, nossa, eu tô com ciúmes do meu filho, ou do meu companheiro, ou da minha mãe, ou do... Enfim. Critica e julga. Então, o que que nós estamos aprendendo aqui? Acolher. Acolhe
percebe que sente, nossa, eu senti ciúmes. E libera para a luz. Porque o autossabotador, o que ele vai querer? Mas sentir os ciúmes por quê? Vai querer te levar numa viagem ao passado, uma viagem longa. Aí, às vezes, a pessoa passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, remoendo a história dos ciúmes. Mas por quê? Por quê? Porque por que eu trago o exemplo para vocês? Para que você saiba como que o padrão ele faz. Então, nesse início de jornada, ele fica todo serelepe, buscando a primeira frestinha, oportunidade para levar para um passeio longo. O que é levar para um passeio longo? É te convencer que você tem que ir lá de novo naquela história da dor, que não está resolvida ainda. Ele vai dizer que não está resolvida. E aí, nessa, uma pessoa pode passar, às vezes, dias envolvida com essa memória, perdendo todo o momento presente, perdendo os presentes divinos. Essa aula de hoje é a nossa aula, sim, da afinação, essa compreensão e abraçá-la com todas as células, com todo o seu ser. Lembro que eu falei, a realidade, o que é, ou seja, o campo quântico comunica com a gente a todo momento. Eu não preciso acreditar nisso, porque é a realidade. Eu só preciso permitir. E permitir é o experienciar. Ah, eu tô com uma memória aqui e o autossabotador ele tá insistindo, ele tá vindo com força, vamos dizer assim, com intensidade. O que eu posso fazer, Rejane? O que eu posso fazer nesse momento, quando isso acontecer? Primeiro lugar, lembra que você é maior e ele é menor. Primeira recordação que deve ter é: eu sou maior, ele é pequeno. E a água imantada e intencionada para a cura do que está ali pensando e sentindo, ela é simples e mágica, realmente. Porque tem coisas que a sua mente vai chegar o momento dela compreender.
Deixe a ansiedade para lá também. Porque como que acontece? Ainda falando aqui da pessoa que pediu essa questão do acolher e o liberar. Olhar para o sentir. Quando você sentir, lembra uma coisa que eu vou falar para você. As nossas emoções, elas são mensageiras, tá? Elas são mensageiras. Ou seja, nós estamos ali durante o dia em comunicação, em conexão com o campo quântico. Uma emoção, ela está te trazendo uma mensagem. E essa mensagem é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de sintonização. Vamos supor que você queira manifestar algo na tua vida, o companheiro, uma nova casa, um novo carro, a saúde, restabelecer um relacionamento com alguém. Quando eu falo restabelecer, eu estou falando de harmonia, tá? Então, quando sentimos algo e estamos presentes nesse sentimento, esse sentimento, essa emoção está trazendo uma mensagem. Então, nós recebemos a mensagem, por isso o acolhimento. Então, por exemplo, vamos supor que... Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que amanhã você tem uma pessoa tem uma reunião com um cliente e que é uma reunião decisiva para um fechamento de contrato, tá? Vamos imaginar esse cenário. Aí, qual que é o estado, qual que é o sentimento que você vai saber identificar que você está alinhado com o campo quântico, está sintonizado ali e que você vai manifestar que esse contrato vai ser assinado e que já deu tudo certo. Qual que é a frequência? Frequência da autoconfiança, da gratidão, da alegria, do bem-estar, da harmonia, o contentamento. Se a pessoa sente, se a pessoa estiver sentindo uma certa angústia, um taquicardíacozinho assim de aquele medinho, ai, será que vai dar certo? O que essa mensagem tá? O que essa emoção está te trazendo como mensagem? Você está com medo de não dar certo. Sintoniza aí com o campo. Alinha com o campo. Volta para a frequência da gratidão, da autoconfiança, da certeza. Compreende? E aí, se nós julgamos e criticamos as emoções e sentimentos, nós não temos nada para aprender, porque a gente está criticando e julgando. Então, ela é uma mensageira. Então, e é um parceiro, uma parceira, as emoções e os sentimentos. Por quê? Porque ele nos avisa, a emoção,
que está tendo um pensamento ali que ele está praticamente autônomo e está causando esses sentimentos de angústia, de incerteza, de dúvida. É um pensamento ali recorrente. E ele está ali recorrente porque está trabalhando nos bastidores. Então, é a oportunidade de olhar para ele. E aí é que está a nossa chave, a nossa virada de chave. É aí onde está o nosso voo mágico, nosso voo cósmico. Porque ao identificar esse padrão de pensamento, esse autossabotador, esse sentimento que ainda está um sentimento de dúvida, de incerteza, cadê a confiança? Na hora que essas realidades se apresentam, é uma oportunidade de crescimento. Chama as práticas da água, do círculo, do mantra, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu sou a gratidão. Libera, encaminha. São formas, pensamentos. Pode ser que você não veja, mas tem uma forma energética. E essa forma não tem simetria. Esse é o nosso salto. Muitos aqui já devem ter ouvido falar do salto quântico, né? Quando que a gente dá o salto quântico? Agora. É agora. Por quê? Porque eu sei que se eu estou alimentando, o que eu estiver alimentando vai crescer. O que eu estiver alimentando é a realidade que vai se manifestar. A fonte criadora, Deus Pai e Mãe da criação, é perfeita. A criação, ela é perfeita. Olha o que nós temos. Olha o que nós temos à nossa disposição. E no lugar de ser aquela jornada de cura dolorosa, densa, cheia de sofrimento, com as frequências da luz, utilizando as frequências da luz, o ancoramento, que é o que a gente faz aqui, a gente encaminha essas formas pensamentos. Tem formas pensamentos que acompanham pessoas há mais de uma vida, há mais de uma existência. Normalmente a gente faz uma lista de tarefas, de trabalho, ou de atividades do lar, ou fazemos uma lista para ir ao mercado. É bom que façamos também uma lista do que queremos aprimorar e expandir. Algum talento, algum dom que você já sabe que você tem, que está aí latente, que está pedindo para passagem. Quando estamos nos dedicando na lapidação dos nossos talentos,
Isso também enfraquece o autossabotador. E aí a manifestação, a materialização, ela começa a ficar ainda mais rápida. Ela vai ficando na velocidade da luz. Pensou, sentiu, manifestou. Pensou, sentiu, manifestou. Uma coisa importante de falar agora é cada um é acompanhado de seres da luz, mentores, guias, guardiões, todos nós. Nós não estamos sozinhos, nunca estivemos. E o que você precisar saber sobre uma cura, uma forma de pensamento que foi dissolvida na luz, uma harmonização de um relacionamento do passado, tudo que você precisar saber vai chegar para você. A comunicação do portal, do chakra cardíaco, ela é infalível. Você vai receber exatamente a informação que você precisa. Estou falando isso porque algumas memórias de dor, ela fala o que foi aquela lição. A única coisa que precisamos fazer realmente é estarmos receptivos. Vou abrir para perguntas. Perguntas. Perfeito, Roseli. Sentir é acolher, é admitir que sente. Rejane, eu sempre falo que eu tenho que desenterrar milhões de coisas, trazer para... Aí eu falo, meu Deus, por onde eu vou começar, né? Então, é preciso ter um processo de disciplina, né? De disciplina, de estabelecer prioridades também. Senão vira uma miscelânea só e nada acontece. A gente fica meio às tontas, né? Aí, quando a gente fala dessa questão das emoções, você falou aí no início, dessas distrações, que também é complicado a gente fazer desse período que estamos, como você falou bem, né? Nesse início dessa vida que estamos vivendo agora, nesse turbilhão que a sociedade vive, e é muita coisa. É difícil, é preciso separar um dia para você, um momento, um horário específico, falar assim, não, esse é meu, eu tenho que fazer isso, porque na correria da vida, do dia a dia, é difícil você pensar e falar assim, não, eu vou mudar tudo, eu vou... Se não, qual é o ponto de partida? O ponto de partida para a gente dar continuidade a todo esse processo sequencialmente, né, para ver se a gente tem... Eu estou falando por mim, né? Estou falando porque são as minhas dificuldades em relação a isso, a elencar tudo isso e dar prioridade para sentir, para fazer todos os exercícios, essas questões que as meninas colocaram lá no grupo. Meu Deus, eu ainda não comecei a escrever nada. Aí eu vi, então por que isso, né? Comecei a fazer. É difícil, mas é preciso ter um ponto de partida. Então, o que você sugere, assim, iniciar pelo quê? Pelo que eu tenho prioridade? Talvez até eu tenha que pensar isso, não sei, mas dê uma dica aí, por favor. Tá.
como estamos em aula, e a sua pergunta foi bem pontual, a gente começa lembrando que a palavra ela tem uma frequência e ela nos conecta a uma realidade. Então, a palavra difícil, ela vai nos conectar numa frequência onde tudo será difícil. Essa é uma matemática do universo infalível, incontestável e imutável. E aí, o pensamento, como ele foi, vamos dizer, doutrinado para ser, o pensamento ele foi doutrinado para ser uma coisa linear. Ou seja, a gente entra na escola, faz primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, e assim vai. Pequenininhos, aprendemos uma coisa linear. E isso criou um filtro, criou um modelo mental de que as coisas são lineares. E realmente esse pensamento ele é um pensamento limitador de potência. Tá? Então, podemos pensar assim, como você trouxe. Nossa, são tantas questões que eu tenho que lidar, será que eu tenho que marcar um horário? Tudo isso que você trouxe. E aí, o que você faz? Traz a questão para o aqui e agora. Só isso. Não precisa mais lembrar da memória, porque se ela tiver que vir, ela vai saber onde nos encontrar. Ela vai chegar no banho, na hora do que estiver fazendo o almoço, na hora do que estiver ali conversando com uma pessoa, entende? Então, eu trago como exemplo lembranças de tantos anos atrás e também como um exemplo para ajudar a mente a se situar. O exercício realmente é no momento presente. O que vier no teu pensamento, naquele momento, é o pensamento mais importante daquele momento, porque ele está acontecendo naquele momento. Quando você sentir algo, na hora que você sentir algo, aquele sentimento é o sentimento mais importante, porque ele está acontecendo nesse momento. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o que acontece é um pensamento aqui agora, um padrão autossabotador desmascarado aqui agora, e um sentimento, uma emoção harmonizada indo para toda a linha do nosso tempo, passado e futuro, e harmonia. Compreendeu, Olga? Fez sentido para você? Sim, sim, fez sentido. A última frase sua cortou um pouquinho, mas fez sentido, sim. Focar, e aí eu acho que me trouxe um alívio, né? Me trouxe um alívio, porque tem muitas questões antigas para serem resolvidas. Tudo bem, são mais pensar no aqui e agora e deixar que as memórias fluam, que venham de forma tranquila, sem sofrimento, sem julgamento, tá tudo bem, tá tudo certo, tem nada errado no universo. É assim que tem que ser. Gratidão. Posso perguntar também, Rejane? Sim. Eu percebi, e aí até o que eu coloquei aqui no chat, a pergunta, que, por exemplo, assim, quando eu sinto uma ansiedade, que é um medo, né? No fundo é um medo. Parece que eu tenho que
não é que parece que eu tenho, mas esse é o padrão que eu vi acontecendo durante a jornada, inclusive até ontem, né? Então, parece que eu tenho que sair daqui para não sentir isso e não manifestar na realidade. Por exemplo, eu estou com uma ansiedade, daí o que é isso? Isso é um medo porque eu vou atender um cliente e daí um monte de historinha. E daí eu não quero essas historinhas. Então, parece que eu tenho que botar uma música, colocar um áudio, sabe? Aí eu estou muito fugindo do aqui. E é isso que eu digo que é contraditório para mim, no sentido de... Ok, estou com medo, e daí tem todas as histórias sabotadoras, e como para isso, para não manifestar na realidade, né? Porque se eu ficar imaginando que o cliente não vai fechar, ou que eu não vou apresentar bem, e aí é um monte de histórias, como eu, tipo, ok, estou com medo, né? Porque isso é bem fácil de, quando eu não estou com medo, de pensar, ok, estou com medo. Mas quando acontece, é realmente esse turbilhão na mente que já me leva para um monte de histórias, que provavelmente é porque é um padrão que tem que ser, aos poucos, tirado força, só que isso está me tirando da minha realidade, assim. Eu estou ouvindo música, áudios, meditações, um monte de coisas para não ficar na minha mente ouvindo essas histórias. Então, tá bem desafiador. Parabéns, Mara, porque o que deve ser feito é justamente isso. O padrão veio, ele mexe com o pensamento, ele vem, mexe com as emoções. Na hora nós agimos como? Colocamos uma música para nos ajudar a modular a frequência. Não entramos na dança com o pensamento, ou seja, o que ele quer é o nosso diálogo interno discutindo com ele. Não, claro que vai dar certo. Aí ele vai falar, claro que não, né? E puxando para a frequência. Então, quando você vai ouvir uma música, vou regar minhas plantas agora. Deixa eu ouvir aqui um vídeo, pessoa aqui que fala coisas positivas, construtivas e luminosas. Tudo isso é mudar a frequência. Não tem a ver com fuga. Fugindo do sentir? Eu não estou fugindo e negando o sentir fazendo isso? Não, você já identificou. Você já identificou. Estou com medo. Estou com medo. Medo de quê? Pois eu sou maior e você é pequeno. Aí, quando você vai colocar uma música, quando você vai se conectar com coisas que vão, com situações que vai modular a sua frequência, mudar a sua frequência, não é fuga, você já identificou. Eu estou com medo, vou ficar sentindo medo? Não, vou fazer algo aqui em benefício para mim, que são aquelas músicas hertz, né? Tem música para acalmar, tem música para animar, tem música para dormir, tem música para meditar. Às vezes eu vou correr, às vezes eu vou dançar, só que daí eu tô com a minha rotina bagunçada, assim, né? Porque, tipo, eu tô aqui e não tô legal, eu vou correr, ou eu vou dançar um pouquinho, ou vou me virando. Tá, mas não tem nada de fuga, é isso mesmo que a gente faça. A gente não deixa o padrão crescer, a gente não deixa a situação tomar conta, a gente já age. E, Mara, a agenda fica bagunçada, tem um padrão aí de autocobrança ainda. Você sabe, isso é para todas, tá? Estou dando um exemplo aqui porque a Mara falou, mas isso são para todas, assim, para todos nós ficar atento a esse padrão. Então, assim, podem escrever o que eu vou dizer para vocês e riam, por favor, quando acontecer, riam. Toda vez que fazemos algo para o nosso prazer, para a nossa alegria, o padrão autossabotador, ele dá uma silenciada, finge que não está ali, e depois ele volta, eu vou usar a palavra esculachando.
com uma cobrança. Mas você não fez tal telefonema? Mas você não respondeu tal mensagem? Como se o mundo fosse acabar daqui a 2 horas e não pudesse responder aquela mensagem em outro tempo. Vou repetir, até para a gente finalizar a nossa aula. Anotem, e eu quero que vocês deem gargalhadas, porque eu dou muitas gargalhadas aqui, sozinha. Às vezes minha filha sai do quarto para saber o que aconteceu. Toda vez que você fizer algo para o seu prazer, para a sua alegria, para você, fique atenta, porque daqui a pouco o padrão autossabotador vai vir com uma lista de coisas para te dizer que você não merece, que você não é competente, isso. Apenas ria. Não discuta mais. Por quê? Ele está perdendo o lugar dele. Ok? Mais uma pergunta para a gente encerrar? Rejane, então, pelo que eu estou vendo assim, se logo que eu tiver um pensamento que não é bacana, e eu já desviar dessa frequência, a emoção não vem. Porque eu já direciono para um outro foco. Mas é uma forma também de eu não trabalhar aquilo. Então, ele pode vir em outros momentos. Talvez até com uma intensidade maior. Tem sentido? Eu amei a sua colocação. Eu amei sua colocação. Você sabe por quê? Existe uma crença humana de que para se curar algo, para, né, assim, desativar esses padrões, a gente precisa estar com ele, entende? É dito assim, é como se assim, você está fugindo. Então, se você está fugindo, você não está curando. Isso foi uma crença humana implantada. É frequência. É só isso que vamos lembrando. Isso que é tudo, né? Totos é tudo. Vamos lembrando. Porque nós não temos controle. Olha só, nós não temos controle do que ele vai dizer, assim, sabe? Que horas que ele vai chegar. A gente pode estar numa confraternização linda com pessoas que a gente chama e, de repente, o autossabotador está lá colocando umas ideias na cabeça. Então, quando nós mudamos a frequência, modulamos e saímos daquela frequência, nós não estamos fugindo. Nós estamos usando da nossa herança divina, que é o livre-arbítrio, a nossa escolha, para desconectar daquela realidade. Fez sentido aí? Total. Né? Gente, tem uma crença humana que coloca até tempo por uma cura. Que põe tempo e escalas de, assim, o quanto que isso é desempoderador, né?
Leia, eu vi a sua pergunta aqui, né? Quem é que criou esse sistema artificial? Quem que faz esses implantes? É tema para outra aula, tá? Esse sistema artificial, e nós vamos falar um pouco mais dele. Tá bom? Deixa eu desligar e a gente se despede.